Olá, eu sou a Gislaine Rossi e hoje aqui estou mais uma vez para conversar nesse ambiente aqui super gostoso e informal com o querido Alan Mursa. Ele é sócio aí na JA e Mursa, é isso? Consultoria aduaneira. Tem contribuído muito aí para a área de comércio exterior e é um convidado aí mais que especial hoje para conversar um pouquinho aqui com a gente. Tenho visto muito você aí nas redes sociais, né, compartilhando informação e conhecimento, e essa também é um pouco da ideia aqui, que a gente possa conversar, também trocar um pouquinho de informação, conhecimento que seja aí importante, relevante para as lideranças, para os profissionais que estão na área de comércio exterior. Então, agradeço aí imensamente por você aceitar esse convite de estar aqui conversando conosco hoje. E, por favor, passo a palavra, porque ninguém melhor para falar de você do que você mesmo, não é verdade? Então, conta um pouquinho aí para nós quem é o Alan. Alan ou Alan? Já, por favor, me corrija. Joia. Alan. Alan, Tudo muito bem, bem. Gi? Tudo jóia? Boa tarde para Boa você, tarde. a todos aos seus ouvintes, ao pessoal que assiste o seu canal. Eu sou Legal. das pessoas que Agradeço. assiste bastante seu canal. Quero agradecer pelo gentil convite, né, que você fez. Fico honrado estar aqui com você também para esse bate-papo. Já tive a oportunidade de assistir outros momentos, né, com outros profissionais. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui. E eu Legal. espero, de qualquer forma, contribuir aí com o ambiente, possa realmente propagar aí cada vez mais os temas ligados a comércio exterior. Bom, Bacana. falando de mim rapidamente, né, meu nome é Alan Mursa, né, eu sou advogado, né, formado pela PUC Campinas, eu me formei em 2008, né, de lá para cá fiz duas especializações, né, uma em comércio exterior e na Unicamp, e depois outra em direito tributário, e atualmente estou Certo. fazendo o programa de mestrado na Unicamp, na Faculdade de Administração, focado, né, para um assunto específico, que é parte, né, do que a gente vai conversar aqui, que é o operador econômico autorizado, Sim. né? Eu entrei no programa esse ano e há 18 anos eu venho me intitulando ali, né, dentro de uma área específica do ramo do direito, que é a área do direito aduaneiro, né? É, que há 18 anos a gente não tinha uma perspectiva tão grande dessa área, porque misturava um pouco com o direito internacional e misturava um Sim. pouco com a própria prática de comércio exterior. E hoje, de uns tempos para cá, tem ganhado cada vez mais autonomia, né? E hoje é tido aí como uma das áreas mais promissoras aí do direito, do ramo do direito. E eu tenho tido essa oportunidade de estar conectado aí com vários profissionais, aprendo com eles todos os dias, aprendo com os processos das mais variadas formas. E é dentro dessa linha que hoje, há 8 anos, eu sou sócio, né, Uhum. fundador da JA Mursa, né, que carrega o nome do sócio. Jorge Alberto é o meu sócio, que é um ex-auditor fiscal. Nós nos Certo. conhecemos também na academia e montamos a empresa. E hoje temos aí essa agenda do programa Operador Econômico Autorizado, a certificação, monitoramento, auditoria, enfim, os treinamentos focados na área de comércio exterior. E é um dos projetos hoje que tem grande envergadura dentro da nossa organização. Então, em razão disso, que inclusive se justifica é, pelo dinamismo que é essa certificação, tá sempre nas redes sociais, interagindo com colegas, compartilhando um pouquinho alguma experiência, alguma informação, enfim, buscando Sim. ali uma interação nas mídias sociais por conta dessa dinâmica da certificação. Muito bom. E então, falando assim um pouquinho mais, né, relativo aí ao programa, tem um ponto que ele é bem sensível, inclusive no nome, né, que é a questão dos cargos sensíveis nessa certificação do programa OEA. É um tema delicado, é um tema sensível. Agora, eu acredito assim que é importante a gente falar sobre, né? Porque aí a gente traz também visões, a gente traz informação que contribui para que aquilo não seja, né, vamos dizer assim, um tema impossível, eventualmente que as pessoas podem achar de transpor, né, uma coisa delicada, uma coisa que, né, eu não sei exatamente como lidar, como tratar. Então, eu acredito que assim, quando a gente começa a dar nomes, né, quando a gente começa a falar sobre, dar mais luz para os temas, eu acredito que a gente também vai
trazendo justamente isso, né? Visões e opções para que as pessoas possam conhecer e trabalhar melhor a questão. Então, o que que você teria aí com a sua experiência, com o seu conhecimento, para compartilhar aqui? Claro, pode-se falar do programa como um todo, né? Da sua importância e tudo mais, mas mais voltado para essa questão, dos cargos sensíveis, porque aí a gente também está falando de um ponto que envolve pessoas, né? Vai entrar numa parte aí de recursos humanos, de provavelmente políticas da empresa. A gente às vezes entra num conflito com a lei trabalhista, né? Se não estou enganada. Então, assim, como que a gente pode lidar com esse tema de uma forma, vamos dizer, se é possível, talvez mais leve, e que faça fluir esse processo para que isso não seja eventualmente um impeditivo ou que as pessoas ali, de certa forma, fantasiem, né? Que é algo assim intransponível, como que eu vou lidar com essa situação para essa questão da certificação. Excelente. Bom, primeiro a gente tem que, é importante traçar aqui um panorama que é um pouco histórico aqui para a gente entender o porquê que hoje existe dentro do programa de certificação um critério específico que é chamado segurança dos recursos humanos, né? A gente vai ter aí uma mudança exponencial da dinâmica de comércio exterior como um todo, Gislaine, a partir ali da internalização do Acordo de Facilitação do Comércio, né? Certo. O nosso AFC. Então, o que que acontece? De lá para cá, o Brasil vem se comprometendo numa agenda importante de modernização das rotinas de comércio exterior como um todo. E o operador econômico autorizado, ele é um dos braços dentro do acordo de facilitação que vai buscar essa modernização ao lado, por exemplo, do Portal Único de Comércio Exterior, né? Certo. Então, dentro da agenda do programa OEA, essa dinâmica estabelecida ali de modernização, ela não alcança tão somente a questão de você estabelecer procedimentos, rotinas de trabalho e criar evidências sobre essas rotinas. A gente sabe, né, que é importante dentro de organização, e agora cada vez mais o perfil do profissional de comércio exterior deve se ater a isso, de que a área de comércio exterior ela ganhou uma relevância importante dentro do negócio, né? Então, esse profissional de comércio exterior, hoje, ele é uma ferramenta, um recurso, né, fundamental dentro da organização. Recursos humanos dentro de uma organização em si, ele já é um ativo muito importante, Claro. né? E na medida em que ele é um ativo importante, ele também pode ser um recurso frágil dentro da organização. Se eu tenho uma organização com recursos de pessoas que não sabem o que estão fazendo, ou não sabe a repercussão que aquela atividade pode ensejar dentro do negócio, você Sim. acaba tendo um recurso humano, porém um recurso humano frágil dentro desse pilar, né, de buscar ali a essência tanto da conformidade, vamos trazer para o comércio exterior, quanto Sim. para a segurança da cadeia logística. Então, dentro desse contexto, é que houve uma preocupação também, tudo bem, nós vamos evoluir para a questão de sistemas, vamos evoluir para a questão de gerenciamento de riscos, né? E aí, Sim. quando a gente fala em gerenciamento de risco, nós estamos falando já hoje numa acepção de uso da inteligência artificial, de criação de softwares, né? Uhum. BIs que possam trazer informações contundentes a respeito dos pontos vulneráveis ali dentro do meu negócio. Legal. Contudo, isso não vai funcionar se eu não tiver pessoas eficientes e pessoas que tenham ideia da sua responsabilidade e da responsabilização pelos atos que ela pratica dentro da atividade. E aí que Certo. entra o fator humano dentro do programa. Tanto que nessa agenda é convidado o Departamento de Recursos Humanos a participar dessa agenda dentro do programa UEA, dentro de um pleito de certificação, mesmo após a certificação, esse departamento ele passa a ter uma função estratégica dentro dessa concepção de gerenciamento de riscos, que é o Certo. quê? Saber, primeiro, o que é um cargo sensível. E esse foi o primeiro desafio que teve, que a equipe OEA vem, e ainda tem o desafio de desmistificar o que é um cargo sensível, né? Uhum. Segundo, Certo. depois entendendo o que é um cargo sensível, como fazer a contratação, como fazer depois o monitoramento pós-contratação, né? Fazer as verificações se aquele cargo, se aquela pessoa daquele que está ocupando aquele cargo, ela está seguindo as diretrizes,
tanto o código de ética quanto os procedimentos, como é que essa pessoa se relaciona no meio social e traz isso para dentro do negócio. E depois também uma preocupação quanto ao desligamento desse denominado cargo sensível. Hoje, dentro do programa, Gilene, o denominado cargo sensível é, a grosso modo, e em regra, é o que estabelece o próprio programa, é toda pessoa ou todo profissional que esteja ligado a uma informação de comércio exterior, ok? Sim. Ou seja, o departamento de compras que gera informações a respeito da operação de compras, o conferente que faz ali a verificação da mercadoria que chega, quanto da Uhum. mercadoria que vai sair para exportação, né? O motorista que carrega essa mercadoria no Sim, curso do comércio exterior. Né? Então, são profissionais que estão ligados à informação e profissionais que estão ligados ao contato com a unidade de carga ou com o veículo de carga. Okay? certo. Na concepção geral, é o seguinte: é buscar evitar que pessoas não bem intencionadas estejam dentro dessa agenda, desses departamentos, desses cargos, pessoas que possam representar uma fragilidade na conformidade, usar de uma classificação fiscal de uma maneira ardilosa ali para buscar uma preferência tarifária, levando a Sim, informação inexata para uma DI, né? certo. Criando uma não conformidade do ponto de vista da declaração de importação, ou mesmo uma pessoa que esteja ali trabalhando numa atividade ligada ali ao contato com a unidade de carga e que eventualmente possa ter informações de trajeto daquele caminhão, possa fragilizar algum critério de segurança quanto à transposição de uma etiqueta, ou de um lacre, ou identificação de uma mercadoria, de maneira a criar uma situação que possa gerar uma fragilidade ao longo da cadeia logística e possa levar à contaminação da carga com arma, droga, enfim, Sim. com elementos não ilícitos. Né? Então, a grosso modo, a concepção é nesse sentido. E para isso é que foi denominado os chamados cargos sensíveis. Né? Então, é uma agenda difícil, e aí a primeira confusão que se causava no mercado era, mas todo cargo dentro da minha organização é sensível, né? E aí depois veio, não, gente, não é todo, é todos os cargos que estejam diretamente relacionados às rotinas de comércio exterior e da cadeia de suprimentos. E aí É, você vai afunilando. A pessoa que certo. faz o transporte, o motorista que faz o transporte de uma mercadoria no rodoviário aqui no âmbito nacional, ele não vai ser o alvo, né, denominado. Mas lembrando, essa definição, só para encerrar, a definição do denominado cargo sensível, ela parte de uma identificação através do quê? Do gerenciamento de riscos. Você Certo. não pode seguir a empresa que é mais ou menos parecida no nosso segmento denominou isso como cargos sensíveis. Isso acaba sendo um erro. Uhum. A denominação ela deve partir de uma forma muito personalizada e muito atrelada ao negócio. Tá? Então, Certo. e para fazer isso, você tem que, primeiro, conhecer o seu negócio, segundo, definir o que é um gerenciamento de riscos, e aí sim passar a classificar os cargos que eventualmente são importantes e que devem ser eventualmente observados ali para serem colocados ali naquela agenda do denominado cargo sensível. Então, recursos humanos passou a ser um departamento, Uhum. um organismo, um pilar, eu diria, dentro da certificação de vital importância. Certo. E assim, ter esse comprometimento por parte das empresas, eu acredito que quem quer estar aí no programa, é muito importante que haja um comprometimento que a gente fala do top-down, né? É a alta gerência, a alta diretoria aí né, do alto escalão das empresas tem que estar também comprometido com esse processo, porque ele envolve a empresa como um todo. Então, os responsáveis pelas áreas, né? Eu lembro quando eu tive à frente aí de operações e de empresas que isso foi, né, necessário ser colocado em pauta, era escalado sim para que os maiores representantes ali, né, em especial recursos humanos e as áreas afins, estivessem presentes, né, engajando esse processo para mostrar a importância realmente que ele tem dentro da organização, porque aí eu acredito que o restante vai levando também da mesma forma, com essa mesma seriedade, com esse mesmo compromisso. Então, é muito importante, eu vejo, né, que a empresa como um todo, mas principalmente a alta.
a administração aí da empresa se comprometa em estar presente, entender e direcionar corretamente aí o processo para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam da melhor forma, né? Eu acredito que isso se faz muito importante. E um outro ponto, assim, então, como que, não sei se você pode, né, falar ou comentar aqui, de que forma realmente esse item, né, ele chega a ser um divisor, não sei se é divisor de águas ou como que a gente fala, nessa questão da lei trabalhista, assim, essa linha tênue, vamos dizer, não sei se é assim que a gente pode colocar, né, que separa essa necessidade do programa OEA comparado aí o que fala, né, o que requer a lei trabalhista. Então, de que forma, considerando essa lei e a necessidade do programa para esse tema, para esse item, isso pode ser acomodado, não sei se você pode comentar ou pela sua experiência, como que normalmente isso é tratado. Perfeito. Gilene, bom, o primeiro ponto é que isso foi uma das grandes lacunas, grandes questões ligadas ao projeto. Me lembro quando no início que veio essa nomenclatura, cargos sensíveis, a gente chegava na empresa, o primeiro embate ali com recursos humanos e que acabava convidando, inclusive, o departamento jurídico, era com relação à expressão. Não, como assim? Para contratar, eu tenho que fazer verificações em fontes para verificar, invadindo a privacidade do indivíduo. Como assim? Fazer um monitoramento observando formas de conduta do indivíduo no meio social, né? E aí de pronto já, opa, isso vai de encontro ao que estabelece o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente no que tange a CLT, né? A lei que consolida ali a legislação trabalhista. Então veja, hoje, né, e isso foi sendo trabalhado inclusive pela própria equipe OEA, lembrando que a Receita Federal é quem rege, né, a movimentação do programa hoje no país, né, e tanto que hoje está colocado na legislação termos mais abertos, desde que não ofenda a Aham, legislação trabalhista. legal. Então, houve um amadurecimento nesse sentido. Então, quando a gente fala em cargos sensíveis, a empresa deve entender, inclusive sobre a acepção da legislação trabalhista, que também é um denominado cargo de confiança. Hoje a legislação trabalhista ela estabelece não a definição de cargos sensíveis, mas a definição de cargos de confiança, que é Legal. equiparado. Quando você vai olhar que uma pessoa vai deter informações sobre o valor da sua mercadoria, sobre quanto que foi negociado com o exterior de um determinado insumo, é uma informação Claro. confidencial, informação sensível. E quando alguma pessoa está colocando algo dentro do seu container, está trabalhando ali no transporte daquele container ao longo da cadeia logística, ela também detém algumas informações sobre destino, sobre horário. Então, isso também é um denominado cargo de confiança. É claro que a gente tem, às vezes, por cargo de confiança, aqueles cargos tradicionalmente É, em que você está atribuindo uma jornada diferente de trabalho, uma relação diferente de trabalho, mas vejo numa interpretação de que o cargo sensível é muito equiparado a isso. E aí que entra um ponto importante. Se eu estou estabelecendo que cargo sensível equipara-se a cargos de confiança, eu posso, eventualmente, e está previsto na legislação e está sedimentado, inclusive, pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, me lançar no desafio de observar melhor aquela pessoa que ocupa aquele cargo, né? Então, mas assim, de uma forma muito mais tranquila hoje dentro do programa a pessoa vai ser contratada, né? Aí até para efeito de lei geral de proteção de dados, é importante primeiro, no processo seletivo, ela ser orientada de que o cargo que ela vai ocupar é um cargo sensível. Você vai ali na relacionamento recursos humanos na entrevista falando, olha, o que é o uhum, cargo sensível aqui dentro da nossa organização? Explicar o que é o cargo dentro da organização e o porquê eventualmente vai ser utilizado informações, por exemplo, no RG, para poder fazer uma consulta dentro de um ambiente público, o ambiente, por exemplo, de segurança do Estado de São Paulo, para certo. verificar se você, eventualmente, tem um processo crime contra a sua pessoa. Sim. Mas isso, gente, você não precisa fazer de forma obscura. Você Uhum. pode informar.
saber, ter a anuência da pessoa, você concorda com isso? Tem alguma Ah, objeção quanto a isso? muito No bom. processo seletivo, na hora de Sim. integrar, fazer uma consulta e verificar se, Sim. olha, você tem uma carta de recomendação de onde você veio, tem alguém que Uhum. possa recomendá-lo, né? E aí, Legal. enfim, fazer uma validação para verificar a vida pregressa da pessoa, se ela não teve algum problema. E veja, aqui nós estamos eventualmente fazendo até uma entrevista de um conferente, que vai ser a pessoa que vai fazer a estufagem da sua carga de exportação. Então você sinaliza para ele que vai ser e pergunte se vai ter alguma objeção ou não. Porque o que define a legislação trabalhista é o seguinte, e a Lei Geral de Proteção de Dados, eu eventualmente vou utilizar os seus dados, você concorda com isso? E o É isso. empregado pode dizer, concordo ou não concordo, ou Legal. eventualmente antecipar alguma situação. É uma relação, vai virar uma relação, um vínculo trabalhista, é uma relação parceria. Então, na Legal. contratação, os cuidados maiores é isso. Busca informação na fonte pública, confirma, e aí a gente sabe, né, de que hoje, nos dias de É. hoje, as pessoas falsificam ou compram, por exemplo, um certificado de graduação, né, Sim. de faculdade. E às vezes Sim. para aquela atividade, eu não estou falando conferente, mas estou falando de repente uma outra atividade, é preciso buscar evidência que aquele certificado é realmente original, né, se vem de uma Sim. instituição, isso de uma forma seletiva. Isso de uma forma para os cargos que lá no gerenciamento de risco você denominou, para esse cargo eu preciso Uhum. falar um pouquinho mais, preciso Aprofundar. conversar, preciso ter um pouquinho mais de informação. Uhum. Isso. E no monitoramento, que também é algo que causa espécie, quando o departamento jurídico começa, como que eu vou ficar monitorando? As pessoas vêm muito com a ideia de que, mas eu vou ficar entrando em rede social do meu funcionário, eu vou ficar invadindo ali a privacidade dele. Não é É. absolutamente nada nesse sentido. O monitoramento, que deve ser feito a cada um ano, é apenas revalidar algumas etapas do seu procedimento de admissão para verificar se o seu funcionário mantém-se ali, não tem nenhuma ficha ruim ali junto à Polícia Civil, Polícia Federal, algo nesse sentido, não tem nenhum boletim de ocorrência, algo nesse sentido que denigre a imagem dele, né? Sim. E eventualmente ali acompanhar pelos dados cadastrais, assim, né? Pode chamar eventualmente atenção do recurso humano para questão de enriquecimento Uhum. sem causa ali, Sim. um conferente, de repente morava no bairro, aí atualizou os dados cadastrais dele, porque está morando num condomínio altamente fechado, coisa e tal. Então, são indicativos, veja, isso você sempre está em conexão com o funcionário. O funcionário não precisa ser surpreendido com isso, porque esse bom funcionário, esse bom profissional, ele não vai sentir a sua privacidade invadida. Ele Sim. só vai saber que a atividade dele merece uma especial atenção. E é nesse sentido hoje que o programa estabelece. É uma coerência entre acompanhar esses ocupantes de cargos sensíveis, sem invadir de maneira alguma a privacidade, mas tendo ali o resguardo do quê? De garantir o cumprimento, a conformidade nas operações de importação, assim como na a segurança da unidade do veículo de carga, enfim, da segurança da cadeia logística como um todo, no segmento de exportação. Né? Então, dentro dessa acepção, né, as partes, o funcionário, assim como a empresa, e aí muito importante a participação do recursos humanos nesse sentido. E aí, para fechar, Gi, que eu queria um Uhum. comentário importante ainda Claro, fica à sobre vontade. esse ocupante de cargo sensível, é importante recursos humanos acompanhar eventuais situações de não conformidade. Poxa, a pessoa que disponibiliza a informação, que fez a avaliação do negócio, da operação de comércio exterior, de uma importação, né? Ela tomou decisões e essas decisões foram encaminhadas ao despachante que procedeu ali com o registro da declaração de importação. Isso gerou uma não conformidade, a operação foi para o canal vermelho, gerou ali um auto de infração que não estávamos esperando. Onde que está a participação dos recursos humanos nessa agenda? É uma interação, de repente, com a pessoa ou, eventualmente, com o superior hierárquico das pessoas e saber, nossa, a gente teve esse erro, mas o que que ocasionou esse erro? Né? E muitas vezes o que ocasionou o erro foi a falta de um treinamento, a falta de um conhecimento a respeito daquele assunto. E é onde recursos humanos entra no sentido de, não é interessante, de repente, nós disponibilizarmos para esse funcionário, porque ele ocupa um cargo importante, sensível, um engenheiro, por exemplo, é, promover para ele um treinamento, por exemplo, sobre classificação fiscal de mercadorias? Uhum. Interessante. E os É. recursos humanos pode trabalhar nessa agenda de
qualificar o profissional de comércio exterior. E aí, Gislaine, a gente vai ter um recursos humanos ativo, importante dentro do programa, atento ao quê? A essas situações para melhorar a performance do colaborador, do cargo sensível, de maneira que ele diminua a incidência de erros e de não conformidade, seja por não conhecimento ou Uhum. seja por desconhecimento da responsabilidade que aquela atividade representa. Então, levar boa informação, qualificar o funcionário, que é isso que vai prelar pela estrutura do programa, né, e vai garantir aí um caminho tranquilo dentro da conformidade, que é o que se espera, né, de uma empresa certificada como operador econômico autorizado. Sensacional, não tem outra palavra aqui. Muito bom. Se eu Imagina, pudesse obrigado. fazer um resumo, assim, eu diria então, né, que precisa ter esse comprometimento da alta, né, da alta administração da empresa. Cada empresa, então, precisa entender que ela é única, ela tem os seus processos e ela não pode se igualar ou se comparar com outras que eventualmente estão fazendo, ó, né, a mesma coisa. Claro que um benchmark, a gente, né, observar o que está sendo feito, ok, mas você tem que trazer para o seu negócio, porque como funciona em um, pode ser que não funcione no outro, né? Classificar, então, né, ter essa consciência de, né, o que que são esses cargos sensíveis? São, então, pessoas, são que têm ali, eventualmente, um contato direto com aquela transação, seja ela, vamos dizer assim, né, em palavras mais simples, nesse documental, como também, né, da operação, como também da carga em si. Então, não se limita também a pensar, é só quem tem ali contato com a carga. Não, é quem também detém informações importantes acerca daquela operação, né, que pode eventualmente contaminar com um erro, como uma informação incorreta, né? É, e o que mais? E dar luz, né? Dar luz para o tema, entender que é algo possível, plausível. Acho que trabalhar com essa questão, né, que você comentou, muito bacana, da transparência. Eu acredito que também quem está à frente a essas operações, que sabe, que conhece como funciona, não vai também ficar ali milindrado, né, de que estão vasculhando a minha vida e querendo saber mais. Não, pelo contrário, eu acho que até a pessoa se coloca ali de porta aberta, né? Olha, tá aí, fica à vontade, porque eu sei como é que funciona, eu sei que existe essa necessidade, então também ter essa proatividade para ajudar no Sim. processo, acredito que isso também é importante, e conduzir sempre da melhor forma, com transparência, uma comunicação assertiva, clara, transparente. Eu acredito que também dá luz e tira muito aquela questão de ficar na dúvida, né, com incerteza, mas por que isso? Eu acho que é jogar as claras mesmo, explicar, né, ter essa transparência para que a coisa flua da melhor forma aí entre ambos os lados, né, tanto aí da empresa como do lado da pessoa ali né, do funcionário. É, não sei se é isso, se faltou, né, alguma coisa no Hoje, resumo, mas não, bem foi resumão, né? Bem exatamente. resumão. Exatamente. Não, exatamente. Um ponto que eu gostaria de convidar aí, né, o pessoal de recursos humanos, até porque se a gente for ver historicamente, né, recursos humanos participando de um assunto ligado à área de comércio exterior, É. primeira coisa, né, que tem que quebrar o paradigma é que a Ah, certificação não é da área de sim, comércio exterior, de é logística, a da certificação empresa. compreende da empresa como um todo, né? A Isso, alta gestão tem que homologar essa mudança de paradigma, de cultura, se for isso. necessário, dentro da empresa, né? Por conta da certificação. É importante ter o exemplo da alta gestão participando disso. Mas Né? eu gostaria de deixar aqui um desafio aí para o pessoal de recursos humanos no seguinte sentido: de fazer uma mensuração, né? Principalmente as empresas já são certificadas, do quanto que você acertou na contratação de um cargo sensível, na qualificação de um cargo sensível, o quanto que isso representou de economia em Uhum. que você trouxe uma pessoa bem selecionada, Legal. qualificou ao longo do processo essa pessoa e o quanto que isso representou daquele não desligamento, daquela É, situação ruim, né? Que é constrangedor. contratar, Uhum. passar por um processo, falar, não era bem o perfil que nós esperávamos. É, Nós precisávamos ter observado isso, é, né? E depois ter que desligar, é. tendo um ônus, né? Um custo de Sim, rescisão, né? Principalmente sim. quando a gente está falando
de uma jornada de contrato temporário ali, né? Você está Legal. por experiência, em que você contrata alguém, essa pessoa não atende a expectativa ali no 15º, no 20º dia, você rescinde o contrato de forma antecipada, tendo que pagar, né, pelos outros 2 meses que haveriam de ser trabalhados para poder dar aquela experiência profissional. Então, deixar um exemplo nesse sentido, porque eu já ali, né, nessa rotina, já tem algumas evidências de que, poxa, melhorou, eu Ah, contrato melhor agora, eu legal. qualifico melhor agora, e teve uma diminuição na dispensa. Legal. Diminuição na dispensa desses cargos sensíveis Ah, é algo representa positivo. muito, sim. E outra coisa, na medida em que há procedimentos que amparam esse profissional, que é o que há, né, rotinas de trabalho mais seguras, né, procedimentos ali firmes quanto à tomada de decisão, esse funcionário ele trabalha num ambiente relativo mais de certa forma mais equilibrado Sim, dentro de procedimento. Isso faz com que ele tome decisões mais assertivas. assertivas. O Muito erro é bem. menor. Então, ou seja, recursos humanos vai ter no final do dia uma agenda assim, olha, nós contratamos bem, mantemos bem ali a qualificação desses profissionais e tendo um desligamento bem que ali, às vezes a pessoa foi, mas foi em busca de uma Sim, oportunidade sim, melhor e afins. sim. Essa estatística é um elemento importante e Muito bom. recursos humanos pode levar para a alta gestão e falar, o meu recursos humanos na agenda de cargos sensíveis é um recurso eficiente, é um departamento eficiente, né? Porque cuida, Legal. cuida de um elemento importante. Para fechar, Gi, Hum, lembrar que gerenciamento de riscos, sistemas de gestão de riscos não se faz apenas com sistemas e tecnologia, que ajuda, mas sim, é mais importante ter pessoas que saibam lidar com essas muito bom. tecnologias Legal. qualificadas. Então, a máquina não pode substituir o conhecimento humano. Na minha Claro. opinião, a pessoa Sim, vai estar liberada a fazer outras circunstâncias, outras atividades mais importantes. E o sim. profissional de comércio exterior é isso. Ah, eu não vou ter que ficar olhando 300 documentos. A inteligência artificial já faz isso por mim, mas eu vou olhar quais são as hipóteses de eventuais riscos que não pode acontecer nesses processos de importação. Então, não é mais a quantidade, mas sim a qualidade. E para ter qualidade, ter conhecimento. Para ter conhecimento, gente qualificada, melhora o ambiente de negócio como um todo. Bacana. E a empresa que está buscando entrar, né, nesse processo aí do OEA, também saber que é importante contar com profissionais que entendem do processo, que têm experiência, que conhece e que vai poder ajudar nessa caminhada. Isso também se É o faz, papel né, da fundamental e importante para não ficar batendo cabeça, não ficar também perdendo tempo e dinheiro, né? E eu acredito que contar com profissionais, né, como o caso de vocês, por exemplo, para ajudar nessa caminhada também faz toda a diferença. a gente diminui os caminhos, né? Porque a gente Isso. sabe que a empresa tem um negócio, a sua atividade fim. Sim, E a certificação, ela é importante e a gente contribui diante da pluralidade de oportunidades que a gente teve, uma legal. situação vivenciada ali, traz aqui, otimiza o tempo. Muito Mas bom. mas os cargos sensíveis é uma agenda importante, recursos humanos é um pilar importante dentro do Com programa. certeza. Mas agora, cada vez mais, né, essas mudanças todas que vêm ocorrendo no comércio exterior, e eu Uhum. queria assim, mais uma vez aí também agradecer, né, Eu e que parabenizar agradeço. você por essa iniciativa, Gilene, porque é É, essas informações que é importante chegar aí muito ao nosso público de comércio exterior, né? Então, legal. e lembrar, viu, pessoal, trabalhar hoje, né, dentro de uma empresa certificada OEA, para quem é da área de comércio exterior, é muito importante, porque você está Claro. vindo de um ambiente ali controlado, né? Isso. Claro, tem as suas as suas não conformidades que ocorrem, não tem empresa perfeita, mas de certa forma é a empresa que está pelo menos buscando um ambiente de Sim, comércio exterior um nível máximo ali conformidade. de conformidade. É nesse Muito bom. sentido aí que a gente contribui. Bacana, Alan. Olha, mais uma vez, gratidão aí pela sua presença, pela sua participação. Sensacional bater esse papo. Gosto muito de falar com quem tem propriedade, conhece, sabe do que está falando. É muito bom, muito gostoso. Ficaríamos aqui por horas, mas infelizmente a gente tem que caminhar para o nosso final. Mais uma vez, Eu que então, muito agradeço. obrigada aí pela sua presença, pela participação e sigamos juntos.